Oi, aqui é a Tá, do Pedagogia com Alegria, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com a área da educação. Mas antes disso, eu quero começar pedindo para que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário, porque assim o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais pessoas. E eu vou começar lá do comecinho. A minha mãe, a minha família, na verdade, ela é cheia de pedagogos, cheia de pessoas que trabalham na área da educação. A minha mãe era professora de pré-escola, ela sempre deu aula para o pré-2. A minha tia sempre deu aula também para pré-escola. Minha tia é formada em psicopedagogia, em pedagogia. Hoje ela trabalha como psicopedagoga. A minha mãe ela era formada em educação artística e tinha um magistério. Eu tenho minhas primas que também são formadas em pedagogia, embora uma não exerça, mas ela é formada, e a outra é formada e exerce, trabalha numa creche e trabalha como babá à tarde. Tenho também uma prima que é psicóloga, mas ela também é envolvida na área da educação. Ela é psicóloga formada e hoje ela é professora mestra numa universidade. Eu tenho também minhas tias-avós, por parte da minha mãe, que uma era diretora de escola, foi diretora por muitos anos, e a outra ela era secretária de escola, também foi secretária por muitos anos. E eu lembro quando eu era criança que a minha mãe chegava em casa e ela falava, né, essas crianças vão me deixar louca, eu vou enlouquecer. E eu vi ela falando isso, então na minha cabeça eu sempre falei, eu nunca vou trabalhar em escola, eu nunca vou ser professora. E eu sempre falei isso, sempre falei que eu nunca iria ser professora, que eu nunca iria trabalhar em escola. Mas ao mesmo tempo que a minha mãe falava que as crianças iriam deixar ela louca, ela amava demais a profissão dela. Ela amava demais os alunos que ela tinha. A minha mãe foi professora por 25 anos. E ela exercia o papel de professora para os alunos dela, mas também ela exercia o papel de professora para as pessoas da família, sabe? Eu tenho uma sobrinha que hoje ela tem 13 anos, mas ela conviveu com a minha mãe até os 6 anos dela. E a minha sobrinha hoje, ela é uma excelente aluna, realmente ela é uma excelente aluna, ela só tira notas boas. Para ela, quando ela tira nota abaixo de 90, ela acha que é uma nota ruim. Para mim, não é uma nota ruim, para mim já acima de 80 já é ótimo. Mas ela acha que é uma nota ruim. E ela sempre foi muito, muito estudiosa. E eu acredito que isso veio muito da minha mãe, da influência que minha mãe teve sobre a vida dela, porque a minha mãe, a minha mãe ajudava minha irmã a criar ela, né? E ela ficava à tarde, ia na escola, aí depois que voltava da escola ficava com a minha mãe e minha mãe ficava incentivando ela a estudar. Minha mãe incentivava ela a fazer as atividades, a brincar de escolinha, minha mãe incentivava ela a ler, a escrever. Então eu acredito que muito do que ela tem hoje de gosto pela educação e de boa aluna que ela foi por influência da minha mãe. E minha mãe fazia com todo o amor do mundo. E com a gente também, né? Obviamente, comigo e com a minha irmã também. E a minha mãe amava tanto ser professora, minha mãe amava tanto a profissão dela, que durante todo o tempo de profissão que ela teve, foram 25 anos que minha mãe trabalhou, ela tinha um caderninho. E nesses 25 anos, foi muitos alunos que passaram pela mão dela. Mas a minha mãe tinha um caderninho onde ela anotava tudo desses alunos.
desde a primeira sala dela, que foi em 1988, até a última sala dela, que foi em 2012, porque ela se aposentou quando a minha sobrinha nasceu para ajudar minha irmã. E eu achei esse caderninho lá na casa do meu pai. Aqui, ó, ele tá velhinho, as páginas tá até amarela, mas aqui nesse caderninho tem tudo anotado. Tem nome, tem endereço, tem telefone, tudo da criança, tudo dos alunos que ela teve durante a vida dela, a carreira dela inteira. E ela ia acompanhando a vida desses alunos desde quando eles saíram da sala dela. Tanto que no caderninho aqui tem alunos que ela anotou, esse aluno casou, esse aluno mudou de cidade, esse aluno está trabalhando em tal lugar, esse aluno faleceu. Ela anotava tudo, para vocês verem o tanto que ela amava ser professora. E assim, ao mesmo tempo que eu falava que eu não iria nunca querer trabalhar em escola e não iria nunca querer ser professora, esse amor que ela tinha pela profissão foi criando raiz em mim, eu acredito, né? Foi criando, foi uma sementinha que ela plantou aqui em mim. E beleza, o tempo passou, eu fui trabalhar em outras áreas e minha mãe faleceu em 2018. E quando ela faleceu, eu trabalhava numa multinacional que era muito conhecida aqui em Rio Claro, e eu pensei em abrir o concurso da prefeitura da minha cidade. E eu pensei comigo, eu vou prestar esse concurso, né? Por que não? Vou prestar, não custa. E só que no concurso eles não especificavam para que área, para que secretaria que a gente iria trabalhar caso a gente fosse chamado. Eles só especificavam o nome das vagas. Fui, beleza, em 2018 prestei o concurso, tal, passei no concurso. Só que esse concurso ele tinha apenas 5 vagas abertas e eu passei em número 87. Então pensei comigo, beleza, eu passei, só que são só 5 vagas, então eles não vão me chamar. E quando eu prestei esse concurso, eu morava numa casa, morava num endereço. E daí eu mudei de endereço, passou o tempo, eu casei, vim morar do outro lado da cidade, do outro lado de onde era a empresa que eu trabalhava. E para eu ir trabalhar todo dia e voltar, eu tinha que atravessar a cidade. Para ir e atravessar a cidade para voltar. E eu gastava no mínimo R$50 a cada 2 dias para eu ir trabalhar, de gasolina. E começou a ficar muito ruim para mim isso, né? E eu e meu marido, a gente começou a orar, pedindo para que Deus abrisse uma nova porta de emprego para mim, que fosse mais perto aqui da minha casa, né? Para quem não sabe, eu sou evangélica. E a gente começou a orar, pedindo para que Deus abrisse essa porta de emprego, né? Independente de onde fosse, mas que fosse perto da minha casa, porque para eu não precisar ficar atravessando a cidade todo dia, para eu ter uma qualidade de vida melhor. E beleza. O tempo passou. Aí quando foi em 2022, olha, eu prestei o concurso em 2018. Quando foi em 2022, eu estava aqui num sábado de manhã na minha casa, eu e meu esposo, quando eu recebo uma ligação da minha irmã, falando, né? Uma ligação de vídeo da minha irmã falando: tá, você recebeu um telegrama da prefeitura. E eu fiquei muito curiosa e eu abri. Na hora eu fiquei um pouquinho assim, nossa, ela abriu meu telegrama, né? Aí ela virou pra mim e ela falou assim, mas e esse telegrama é daquele concurso que você prestou em 2018. Aí eu já fiquei, epa, o que estão falando, né, do concurso? Aí eu pedi pra ela ler o telegrama pra mim, aí ela leu e ela falou, você tá sendo convocada para assumir o cargo, né? O cargo que você passou lá em 2018, você está sendo convocada para assumir. E você tem que estar na prefeitura segunda-feira com todos esses documentos. Isso era um sábado. E a lista de documentos era enorme. Eu fiquei desesperada. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus,
Eu tenho que estar na segunda-feira na prefeitura com tudo isso de documento e eles mandaram o telegrama hoje. Lá fui eu. Respirei fundo. Aí eu falei, não, mas eu vou achar esses documentos e eu vou. Aí eu fui lá no meu pai. Pra minha sorte, meu pai é uma pessoa que ele guarda tudo. Ele guarda todos os documentos. E ele tinha todos guardados lá com ele. Peguei, tirei cópia do que precisava tirar. E beleza, deixei tudo pronto. Só que eu trabalhava numa multinacional e era o dia inteiro. E eu não queria falar para as pessoas lá ainda que eu tinha sido chamada na prefeitura, porque vai que não iria dar certo a vaga, né? Porque eu pensei comigo, falei, eu só vou ter a certeza que vai dar certo quando eu estiver assinando a posse. Então, não queria falar para as pessoas antes do tempo. Aí eu tive que inventar lá uma desculpa, falando que eu tinha que ir em tal lugar para eu conseguir ir na prefeitura. E a gente ficou naquela ansiedade, né? Para que área será que é, né? Que secretaria será que vai ser essa vaga, não sei o quê. Pensei em todas as secretarias, menos na educação. Porque na minha cabeça, eu sempre falei que eu não iria trabalhar na área da educação. Não iria trabalhar em escola, não iria trabalhar como professora. Mas, como diz o ditado, quando a gente gospe pra cima, cai na nossa testa. Cheguei lá na segunda-feira na prefeitura. Eles começaram a falar todas as especificações da vaga, salário e tudo mais, e chegou o momento de falar aonde iríamos trabalhar. E aí eles falaram, para a área da educação, vocês vão trabalhar nas escolas. Eu falei, meu Deus. Na hora eu falei isso, falei, Jesus, eu vou trabalhar em escola. E agora? Aceito a vaga ou não aceito a vaga? Aí eles deram um prazo pra gente de 1 semana pra gente decidir se a gente ia aceitar a vaga ou não, né? E daí eu conversando com meu marido, e a gente decidiu que eu iria aceitar a vaga. Mesmo não sabendo para qual escola eu iria, aqui na minha cidade tem 66 escolas. Eu poderia escolher, né, entre as escolas que estavam disponíveis. E eu só conhecia, dessas 66, eu só conhecia as escolas que a minha mãe trabalhou, que era tudo longe de casa, e uma que era mais perto daqui. Então eu fiquei com isso na cabeça. Falei, eu vou escolher aquela escola que é a mais perto da minha casa, que eu conheço. E beleza, e fui. Aí cheguei no outro dia para escolher qual escola que eu iria querer. Não tinha a vaga para essa escola que eu queria, que eu falei que era perto de casa, que eu ia trabalhar nela. Fiquei decepcionada, obviamente. Mas Deus, ele faz as coisas de uma maneira tão perfeita que nessa escola que eu queria não tinha vaga. Mas tinha vaga numa outra escola, que é a escola que eu estou trabalhando até hoje, que existia 2 vagas para ela. Aí uma mocinha entrou, pegou na minha frente, então pensei comigo, vou pegar com ela. Porque daí falaram, essa escola é no bairro tal. E eu falei, esse bairro é do lado do bairro onde eu moro. Então eu vou pegar essa escola, nessa vaga. E peguei a vaga ali na escola que eu tô. E, gente, essa escola que eu tô hoje, ela fica exatamente a 4 minutos de carro da minha casa. 4 minutos de carro da minha casa. E consegui essa vaga, né, ali nessa escola que eu tô hoje. Fazem 3 anos que eu estou lá. E comecei a trabalhar lá em 2022. Não tinha pretensão de começar a fazer o curso de pedagogia, não tinha pretensão nenhuma. Mas o bichinho da pedagogia me pegou. O bichinho da pedagogia me picou. E eu acredito que como o bichinho da pedagogia me picou, a hora que eu comecei a trabalhar na escola, aquela sementinha que minha mãe plantou em mim, do amor que ela tinha pela profissão dela, floresceu. E cresceu muito. E hoje eu
que eu estudo para eu tentar ser pelo menos um pouquinho da profissional que minha mãe foi, sabe? Eu estudo para que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas, na vida das crianças que forem colocadas sobre a minha responsabilidade, que forem colocadas nas minhas mãos, para que elas possam no futuro lembrarem de mim como os alunos da minha mãe lembram dela até hoje, né? E que para as crianças que eu quero exercer essa profissão que é tão desvalorizada hoje, né? Que essa profissão que é tão desvalorizada hoje, mas que merece todo o nosso respeito. Merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, porque é o professor que faz todas as outras profissões existirem, né? Se não fosse o professor se dedicar, se não fosse o professor ensinar as crianças, hoje não existiria um médico, não existiria um engenheiro, não existiria um advogado. E a gente tem que ter o respeito, sim, por essa profissão. E eu quero exercer ela com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Tentar ser pelo menos um pouquinho do que a minha mãe foi, como profissional, né? E é isso, gente. A minha história com a educação é essa. Eu acho que eu esqueci de contar que eu sou evangélica, eu nasci na igreja, e desde adolescente, desde que eu me lembro, assim, pro jovem adulta, eu sempre ajudei na classinha da igreja. Ou seja, já estava escrito que era para eu ser professora, só eu não sabia disso. Só eu não imaginava isso, mas Deus tem planos pra gente que a gente nem imagina, né? E o plano que ele tinha pra minha vida é esse, né? Que eu me tornasse uma professora, por mais que desde criança eu sempre falei que não. Mas o que é a nossa vontade perto da vontade de Deus, né? E eu espero que com esse relato, com o meu relato, eu possa inspirar vocês que estão pensando em serem pedagogos, estão pensando em estudar pedagogia, que eu possa ter inspirado um pouquinho vocês a tomarem essa decisão e façam valer a pena. Façam valer a pena a profissão de vocês, façam valer a pena a escolha que vocês fizeram de profissão e que vocês também possam fazer a diferença na vida das crianças que estão nas suas mãos. E é isso. Um beijo e até a próxima.